Começando mais um episódio de O Backstage. Sejam bem-vindos. Quero lembrar você de não esquecer de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Mande esse conteúdo para várias pessoas. Eu tenho certeza que, assim como você vai estar ouvindo histórias maravilhosas, outras pessoas também podem ser impactadas por esse conteúdo. E também siga a gente lá no Instagram, O BackstageCast, ok? Hoje, para mais esse episódio, eu trouxe uma pessoa aqui muito querida. Eu já a conheço há um tempo, alguns anos. A gente já teve a oportunidade de passar por algumas aventuras profissionais e aí a gente também trocou algumas ideias no âmbito pessoal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo de hoje. Lisiane, minha querida Lisiane, como vai? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu vou bem, muito bem. Que bom receber você aqui, né? Avessa ao microfone, às Tô câmeras. estranhando tudo isso, mas tá bom. É um bate-papo, né? Então eu adoro bate-papo. Que bom. A gente já bateu tanto papo junto, Muito, né? Numa muito, mesa de muito. café. Um vinho, uma mesa de café. Muito bom. Tá, a Lisiane hoje, ela é uma das sócias e a diretora de operações de um dos maiores coworkings, referência em conceito de coworking aqui do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas, Lisi, o objetivo aqui desse podcast é a gente conhecer um pouquinho mais da pessoa, Lisiane, né? Ou seja, aquilo que estava por trás de você e que fez você chegar até onde está hoje. A gente Sim. estava falando um pouquinho antes de que hoje o mundo é tão cheio de filtro, né? Exato, Deixa tudo muito bonito e mal sabe as coisas que aconteceram. Que te tornaram essa pessoa hoje, né? Exatamente. O que faz você olhar hoje algumas situações e falar assim, isso dá certo, isso não dá certo. E assim, Isso. quem tá acompanhando a gente e vendo os episódios, tem percebido que a gente tem trazido alguns convidados e que se a gente olhar assim por fora, fala assim, nossa, eu não pensei que tinha passado por situações desse jeito, eu não pensei que tivesse empresários, por exemplo, Sim. o Arthur, que tivesse quebrado mais de uma vez. Eu falo, não é possível, Uhum. cara tão inteligente, tão safo hoje. Mas todos eles falaram que esse processo serviu para forjar e para fortalecer. E o que eu sempre falo, fazer com que o conhecimento se transforme em sabedoria. Que eu acho que é Lance, né? o grande lance. Uhum. Mas vamos lá, antes da gente chegar aqui no coworking, nesse projeto todo profissional que hoje você está liderando, vamos falar um pouquinho de você. Mulher braba, mulher lá do sul, né? O pessoal lá do sul. Gaúcha, né? É gaúcha. Leonina, com ascendente em aquário. Isso quer dizer busca de equilíbrio, né? Eu sou a primogênita de uma família praticamente de mulheres. Sou gaúcha, mas desde que eu me entendo por gente, eu sonhei sair de lá. Não sei bem por quê. E a vida, tudo É Porto Alegre? é Porto Alegre. Alegre. E tudo que a gente pensa, de alguma maneira, isso acaba acontecendo, né? Por Sim. isso que a gente tem que cuidar os pensamentos. E saí de lá muito cedo, grávida, né? Casei, grávida, uma filha hoje que tem 40 anos, maravilhosa. Foi um presente, mas um grande desafio. Então eu penso que cheguei desbravando a vida, né? Às vezes, hoje eu converso com os meus pais, eu cheguei chegando, porque eu fui a primeira neta, a primeira filha, a primeira tudo. Sim. Então era tudo novo, para mim e para eles. A primeira em tudo, sempre, né? Na família, sim, né? E aí a gente sai desbravando o mundo, né? Você saiu de Porto Alegre e veio direto para São Paulo? Não. Eu saí de Porto Alegre e casada, fui morar no Rio de Janeiro. Com um sonho que as pessoas têm, né? Eu vou sair daqui, vou pro centro do país. E nós fomos jovens, 2 jovens, com um bebê na barriga. E passamos muito trabalho, muito sofrimento, muita dor, porque a gente não sabia nada da vida. Sim. Numa cidade maravilhosa do túnel para lá, porque do túnel para cá não é tão maravilhosa assim. Mas, e eu confesso que nunca me adaptei ao Rio de Janeiro.
Eu acho uma cidade linda, literalmente maravilhosa, mas para se viver é um lugar muito difícil de viver. E muito diferente da nossa cultura gaúcha, né? Que é tudo meio maluco de ser, assim, trabalhador, né? O Rio de Janeiro, eles são felizes, eu sempre brinco, Sim. assim, eles sabem viver, eles são felizes, em qualquer situação. Mas eu vivi lá 17 anos, tive 3 filhas lá, tive empresa lá, quebrei. Não foi uma vez nem duas, mas eu sou grata ao que eu vivi lá, mas eu fui pro Rio, voltei pro Sul, jurando que nunca mais eu ia botar meus pés no Rio e a vida me levou de volta. Tá, Vivi então, mais 10 anos lá. então você saiu. Quantos anos você saiu de 17 anos eu saí de 17 Porto Alegre, anos, foi 18, pro Rio, fui pro ficou Rio, lá essa primeira vez, quanto tempo? 10 10 anos, anos, e aí volta volto para pro Porto Alegre. Sul. Aí me separei, casei de novo. E eu tinha certeza. Eu voltei para o Sul por conta da violência do Rio de Janeiro. Tá. Né? Eu estava num assalto no Rio de Janeiro no banco. Na época eu trabalhava no Banco Nacional. Eu estava no assalto, no dia do assalto, e foi muito traumatizante. E outros momentos de violência da cidade em si. Eu disse: eu não quero criar meus filhos aqui. Uhum. Né? E fui embora. Voltei para o Sul, me separei, casei novamente e nunca imaginei. E esse marido foi transferido para o Rio de Janeiro. E a gente faz planos, mas Deus faz outros, né? Eu sempre digo isso. E voltei para o Rio e voltei numa outra condição, numa outra situação de vida, do outro lado do túnel, né? E lá eu trabalhei numa... No fim, entrei no assunto da carreira, né? Porque no fim do dia, a gente é muito trabalho, né? Sim. A gente mais trabalha do que tá dentro de casa. Mas pelo que você tá contando, assim, já deu para perceber que, assim, essa questão do trabalho e de estar com a responsabilidade é uma coisa que vem cedo. Eu sempre tive um ímpeto de realizar. Eu sempre fui boa em fazer coisas. Eu não tinha, talvez, direcionamento nem maturidade de como fazer essas coisas, mas eu sempre me sentia à vontade em fazer. O leonino, ele tem essa capacidade inata de liderar. Às vezes pode ser para o bem ou para o mal, né? Uhum. Para qualquer um. Mas eu sempre me sentia à vontade para realizar. Eu, tipo, dê aqui na minha mão que eu faço. Esse feeling, assim, de realizar, de fazer, você acha que isso aí vem de uma formação familiar do Sul, por exemplo? Seus pais te cobravam esse tipo de coisa? Como que era, assim? Porque a gente vê que a formação familiar, ela determina muito do que você é lá na frente também, pro bem ou pro mal. E ouvindo uma das nossas convidadas, a Roseni, que é psiquiatra, tudo, ela fala que a formação familiar, ela traz muito isso. Porém, aquelas pessoas que tiveram traumas, ela consegue, no meio do caminho, reverter caso ela queira, né? Mas essa questão sua de decisão, de faz, isso é uma coisa que você consegue enxergar isso lá de pai, Na mãe, familiar? família? Não, eu tenho, pelos meus avós, eu tenho uma veia empreendedora. Minha avó, que era a matriarca da família, ela era uma mulher empreendedora. E tinha o marido, o meu avô também, né? Mas ela era a... Então, eu acho que essa referência da qual a Rosane comenta, talvez seja isso, que esteja de uma forma no nosso inconsciente, né? Aquele modelo mental daquela mulher, ela tá gravada em você e no teu inconsciente você sai vivendo a pessoa que você é e imprimindo a sua personalidade nisso. Eu sempre tive referências femininas muito fortes. As minhas 2 avós foram grandes mulheres. E a minha mãe sempre foi uma professora, trabalhadora, trabalhava muito, era muito boa no que fazia. Meu pai era funcionário público, eles são dessa geração de serem funcionários públicos, né? Era esse o direcionamento da época. Mas eu já nasci num outro momento em que a família queria que eu fosse professora. Eu até fiz um magistério, mas não tinha nada a ver comigo. Eu me sentia presa, não tinha esse dom. Além de ter um monte de filho, né? Porque eu já tinha, nessa época, eu já tinha um monte de filho para cuidar. Então, acho que sim, essas mulheres foram referências para mim, mas esse ímpeto é meu. Eu sempre fui uma menina, agora mesmo estava conversando com uma colega, eu sempre fui autodidata,
Eu nunca gostei, eu nunca aceitei não porque não, então eu queria entender por que não. Então eu sempre fui uma pessoa que queria entender o mundo e achava que tinha algo a buscar. Faltavam elementos no decorrer desse caminho, que hoje para mim, já com 61 anos, é muito claro. Até fiz uma reflexão com o time essa semana que se eu tivesse o entendimento que tenho hoje, como seria há 40 anos atrás, né? Ah, se tivéssemos. Não é? Mas eu acho que o gaúcho, ele tem, por cultura, um direcionamento de realização, de comprometimento, a palavra, isso conta Sim. muito. Palavra dada é palavra realizada, e eu adoro isso, né? Esse jeito de falar, esse sotaque, essa coisa forte, a nossa história Braba. é muito bélica, eu sempre te digo isso, né? O gaúcho é bélico. Mas se tu olhar para a história, existe um motivo para ser assim, né? A gente fez parte dos grandes movimentos históricos do país, né? É um povo aguerrido, a gente é orgulhoso de ser gaúcho. Eu faz muitos anos que eu saí de lá, mas eu tenho muito orgulho de dizer sou gaúcha e amo aquele lugar, os Pampas, né? Então, tudo isso, todas essas raízes, os meus pais, as minhas avós, as minhas irmãs, todas elas fazem parte de quem eu sou hoje, né? A gente não é estanque de ninguém. E isso tem um eco dentro de nós. Na nossa vida, isso tem um eco. Tá, se você me permite, aí eu queria entrar num ponto um pouquinho mais íntimo aí, aí fica à vontade também, porque assim, é, várias mulheres, meninas que nos assistem, às vezes elas estão passando por um momento assim, né, ela tem um apoio familiar e no meio do caminho, como você disse, veio um filho. Apesar de você ter todo esse apoio, as mulheres serem referência, você acha que esse momento, esse filho, foi uma maneira de você se ver um pouquinho livre ou aconteceu? Sendo super sincera, eu sou da geração em que disseram para nós que o sexo era livre. Antigamente, na geração dos meus pais, ainda era escondido. Na minha geração, isso estava na TV, todo mundo dizendo assim: aproveite. E nessa época, os pais não conversavam com os filhos Sim. sobre orientação, nem a escola, nem ninguém, nem a sociedade, né? Só dizia assim: vai, vai. E eu fui uma dessas meninas, e eu não tenho dúvida que a minha gravidez antes do casamento, eu de forma alguma estava preparada nem para casar, nem para ser mãe. Esse homem que casou comigo, ele teve a honra de casar, poderia não ter casado, né? E eu disse para ele, quando a gente pegou o resultado, que não era digital, era num papel, ele disse, eu vou casar. Eu disse, você não precisa casar comigo, imagina, uma menina, não tinha a menor ideia sobre nada, né? E ele disse, não, eu vou casar com você, sim. E aí a gente começou uma vida totalmente despreparado. E eu diria que se eu tivesse sido orientada, não que isso seja responsabilidade de ninguém, mas hoje há muita informação. Então, que a gente possa orientar os filhos, porque a escolha é deles, sempre, né? Você querendo ou não, forçando ou não, a escolha é deles, né? Ainda mais nesse momento. Então, se eu tivesse tido algum tipo de orientação e tivesse pensado, o que é difícil nessa idade, a gente pensar e ponderar, então, com certeza, esse momento não teria acontecido. Eu fiz, na verdade, essa pergunta porque ela vai fazer muito sentido lá mais pra frente no nosso bate-papo, para mostrar onde que você chegou hoje, apesar dessas questões, né? Então, tipo assim, não é uma pergunta de falar, tá bom, você escorregou, você teve um erro. Não. É justamente provar que as situações elas aconteceram na sua vida e aí se passaram os anos, se passaram tanta água debaixo da ponte e onde você está hoje. Então é mais para que o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, entenda e preste atenção que tem existe um caminho, existe né? um caminho para isso vivido, também, né? Depois desse momento, quando a gente foi para o Rio,
Porque eu sou uma mulher que nasci sabendo ser mãe. Não, eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu acho que esse é uma das características femininas mais puras e mais originais que Deus criou, que foi a nossa maternidade. Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade, outras vezes, mas isso é nato, está na nossa natureza. Então, eu me vi mãe quando a barriga começou a crescer e eu já sabia o que eu tinha que fazer. É muito estranho isso, né? E me senti à vontade de cuidar desse bebê. Eu estava sozinha e fiz besteira, dei remédio a mais e que ela passou mal. Mas eu amava aquela sensação que a maternidade dá, e que só a mulher que tem filho sabe. Mas tinha um medo terrível também, né? De sobreviver, de estar num lugar diferente. O homem, naquela geração, eu tenho certeza que não é mais assim, Sim. ele saía para trabalhar e acabou. E voltava para dormir, ou para comer, ou para trazer o sustento para casa. Era diferente as relações, né? E eu me vi sozinha, né? Sobrevivendo. Então, se eu faço uma análise do meu caminho, de uns anos para cá, eu entendi o que é viver, que é totalmente diferente de sobreviver. E que eu acho, sim, que a maioria das pessoas, das mulheres, dos homens, eles sobrevivem, eles buscam o pão para viver naquele dia. Então, eles trabalham. Não há um exercício de reflexão sobre a própria vida. Sim. Eu tive a sorte de ter uma grande mulher na minha vida, que foi minha tia, Zuleika. Ela era uma astróloga. E a astrologia, embora as pessoas achem que é horóscopo, não tem nada a ver. A astrologia, ela fala de perfis de pessoas. E isso dá É como a psicologia traça um perfis de entendimento sobre um determinado tipo de pessoa, grupos, né? A astrologia, ela faz isso. De uma forma milenar, né? Os chineses já faziam isso. E desde criança eu ouvia ela falando, e essa fala me levava a reflexões. Então eu sempre fui inquieta, eu me tornei uma menina, uma moça, uma mulher, uma mãe inquieta. Eu queria mais, eu queria entender. E de alguma forma, ali, no dia a dia, criando as minhas filhas. Você consegue identificar nesse período algum fato ou algum momento que você percebe, assim, uma mudança de pensamento, de status, assim? Ou não, é uma coisa que desde pequeno vem, não, eu faço, eu realizo, eu vou e acabou? Não, minha metanoia se deu na minha conversão. É uma realidade espiritual na minha vida. Tá, que isso já aconteceu Já mais velha. mais Exatamente. velho, tá. Claro que com o tempo você vai criando uma trajetória que vai te dando insights sobre a vida, mas eu nunca me encontrei. Eu procurei em todo lugar e nunca achei. Então, apesar desses Apesar fatos, de tudo mudança, isso, gravidez, tudo. marido, divórcio, segundo casamento, você ainda tinha Eu acho esse que mesmo eu, como pensamento. todas as pessoas, tenho uma busca incessante em ser feliz. Tá. No fim do dia, todo mundo quer ser feliz. E só é relativo o que é ser feliz para mim e para você. Foi isso que aconteceu. Eu tinha uma busca incessante em ser feliz. Primeiro eu achei que ser feliz era ser casada. Depois ser feliz era ter filhos. Depois ser feliz é ser bem-sucedida no trabalho. Só que nada disso realmente preenchia. Embora eu fosse tendo sucesso em algumas coisas e insucesso em outras, ainda assim eu não me sentia feliz. Essa é a verdade. Eu sempre fui uma pessoa de pensar, de elaborar, de instigar, de querer entender. Mas eu não achava a resposta. E se achava, ela era fugaz. Por um tempo, aquilo se esvaía. O que realmente muda a minha vida é esse encontro espiritual, que veio preencher todas as minhas respostas, veio me dar toda a tranquilidade de E viver. que momento foi isso? Já Eu quero dizer assim, as filhas eu já... tenho 5 filhas, né? A Laura Tá. vai fazer 18 anos agora. A Laura tinha 2 para 3 anos. Tá. Então faz uns 15 anos que isso aconteceu. Eu sempre fui trabalhei muito, sempre
me realizei profissionalmente, trabalhando naquilo que eu fazia, mas esse momento atual que eu estou vivendo é totalmente diferente. E eu não sei te dizer o que começa antes, se é a fé que te faz fazer o que você está fazendo, ou se é o que você está fazendo que te leva a uma reflexão, um encontro da fé. Não sei. Eu penso que o que me move é isso. Uhum. E esse é totalmente diferente do que eu fui. Antigamente era tudo eu, a Lisiane, o meu ego, a minha vaidade, os meus desejos de conquista. E esse mindset que muda é a partir desse momento. E você acha que a partir desse momento, essa tal busca de ser feliz começa a ficar mais claro? Não, ele termina, porque eu me sinto 100% feliz. Numa situação que eu nunca projetei para minha vida. Uhum. É como eu buscava fora o que hoje eu encontro dentro. Então, é uma felicidade tão profunda que você quer que outras pessoas sintam assim, se sintam desta maneira. E não tem nada demais, é simples. Uhum. Todas as outras coisas são acrescentadas, mas o principal é esse sentimento de paz que você tem quando você encontra as respostas nesse lugar que eu encontrei. E aí depois eu quero entrar com um pouquinho mais de profundidade nesse assunto, até para a gente não perder um pouquinho dessa história que vem vindo aí. Foram 5 filhas. Foram 5 filhas. Você disse que casou mais de uma vez. Eu tive 3 filhas com o primeiro casamento. Eu vou me arriscar a contar um pouquinho. Foi um casamento muito difícil, que a gente teve casos de violência doméstica. Eu fui agredida, né? Foi muito difícil, não foi fácil. E longe de todo mundo. Eu estava Sozinha? longe da família. Bom, E eu voltei buscando socorro nessa família. E talvez eu não tenha... A minha expectativa era alta demais, né? E continuei me sentindo sozinha nesse caminho. Tinha uma mulher que via tudo que eu estava... Como eu me sentia. Sim. Que me ajudava, mas não tinha... Que era a minha avó. Ela era uma mulher que esteve dentro da minha casa e ela conseguiu entender o que se passava ali. Foi muito difícil. O tempo passou, o perdão veio, essa pessoa seguiu a vida, reconstruiu, se transformou. Hoje é um marido, casado há muitos anos, tem filhos também. E ele conseguiu retomar a vida dele, sendo uma pessoa que me parece que isso não aconteceu mais. Mas aconteceu comigo. E numa época em que as crianças eram pequenas. Esse momento da vida da mulher, e eu vejo um movimento no mundo assim de que as mulheres têm voz. Elas precisam ser vistas, elas precisam ser ouvidas. Talvez o mundo não consiga resolver as dores que elas vivem, mas elas precisam compartilhar como elas se sentem. Então, naquela época, eu não tinha voz. Eu me sentia muda. Existia um contexto machista, e sim machista, masculino, que não queria ouvir. E quando falava, dizia, isso é normal, isso pode acontecer. O marido pode, às vezes, bater a mulher. É um absurdo. Pois é, mas não era. Não era assim. Há 30 anos atrás, não era. Então, ou você está dando motivo. Será que você está tendo paciência suficiente? Você está sendo uma boa mulher para esse homem? Então, o que eu acho que evoluiu na nossa sociedade, com cautela, porque eu tenho também as minhas restrições, é que as mulheres sejam ouvidas, umas pelas outras, pelo menos. Porque eu não consigo saber que uma mulher passa por isso sem olhar com 100% de empatia. E não importa o que ela fez, eu quero ouvir ela, eu quero acolher, eu quero abraçar, eu quero dizer, eu entendo o que você está se sentindo. Porque é um lugar escuro, uma escuridão e medo, né? E nessa época eu não tinha esse lugar de fé que eu tenho hoje, que me acolhe em qualquer situação. Então foi muito difícil. Mas em compensação, eu tinha os filhos que eu precisava sobreviver.
Eu precisava levantar todo dia, não tinha tempo de depressão, nem de tristeza. Eu tinha que levantar todos os dias e seguir no dia seguinte, e viver e trabalhar. E essa é a realidade de muitas Sim. mulheres nesse país, né? Então, esse é eu estava até te dizendo antes, né, que eu não sabia se eu ia contar ou não, mas eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa em relação a isso, que a gente tem ouvidos acolhedores para ouvir mulheres que querem simplesmente contar o que elas estão vivendo, que nem elas sabem como resolver. No meu caso, eu fugi. Arrumei um jeito de conseguir uma transferência e fui embora para o sul. E a gente ainda tentou retomar, mas não deu certo. E hoje, passado muitos anos, eu olho isso com, como é que eu vou te dizer? Com um olhar tranquilo, Era justamente resolvido. isso que eu ia te perguntar. Como que você olha para trás hoje e enxerga essa situação? Você acha que você teria feito diferente? Ou seja, tivesse eh, gritado aos ventos? Eu gritei, mas ninguém ouvia. Era um lugar muito solitário. Sim, Mas eu não sei te dizer se eu faria diferente. Eu sei que eu fiz tudo o que eu pude, né? Nesse processo, duas filhas minhas ficaram longe de mim, tá? Eu fiquei com a Janaína e as outras, e duas ficaram longe de mim. Eu acho que a única coisa que eu faria diferente, acho não, tenho certeza, é ter ido morar em qualquer lugar, mas ficado com elas mais próximas de mim, tá? Mas separados, a gente conseguiu buscar sobreviver. Tanto sim. ele, né? Ele sentiu muito a separação e eu também. Então, separados, a gente começou a buscar reconstruir a nossa vida. Não foi fácil. Ele não aceitou a separação. Eu sofri muito tempo dessa perseguição. Uhum. Isso é muito grave. Então, quando eu ouço esses relatos, hoje eu entendo claramente como essas mulheres se sentem. Porque você viver com esse medo todos os dias não é fácil. Acho que a sociedade deveria olhar para isso com mais cuidado, e eu acho que isso está evoluindo, e eu me sinto responsável em contribuir da Sim. forma que eu posso. Então, se eu estou num local onde existe mulheres, que a gente quer levantar debates, que a gente só faz isso entre nós, eu Uhum. quero falar sobre isso, eu posso falar sobre isso, olhando com empatia sobre isso, né? É. Então, não sei se a gente responder se eu faria diferente. Eu fiz tudo que eu pude, que foi sobreviver, e sobrevivi. Eu acho que uma grande paz nas situações é isso, né? Você parar e falar assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. É, e esse homem também fez. Eu hoje consigo entender assim, ele Cada um fez na cada sua. um na sua perspectiva, Exatamente. no seu momento de maturidade. Eu acho que esse processo, inclusive o processo de perdão, ele tem muito a ver com isso, né? Você olhar para o outro e falar assim, eu acredito que ele fez o máximo que estava na capacidade dele. É isso, Ele não fez isso é tão o bom. que eu queria, porque o que eu quero é diferente. Porque se fosse igual, não tinha dado problema. Exatamente, Então é a exatamente. gente compreender que ele fez o máximo que estava na capacidade dele, e acho que esse é um processo que o perdão chega mais rápido, mais fácil. E dá uma satisfação poder realmente sentir, liberar perdão, como a gente diz, né? Sim, Quando você libera perdão, você se liberta, né? Eu me lembro de uma cena que caracterizou esse momento claro na minha vida. Uma coisa é falar, outra coisa é sim. sentir, né? No casamento da minha terceira filha, que foi um momento lindo, meu coração estava tão feliz, eu fui até ele e agradeci. Eu agradeço por tudo, pelos filhos, por tudo. A gente nem conseguia ainda falar, ele não queria muito falar, mas eu senti esse desejo de agradecer. E eu sigo e vou seguir o resto da minha vida agradecendo pela vida dele e por ter me dado as filhas que eu tenho, né? Eu acho que só por isso valeu. Muita coisa Muita, preciosa, muita coisa que tem que preciosa. ser valorizada muito mais do que, É. apesar da dor, né, tudo que passou, das Porque quem coisas. tá passando não quer ouvir, vai passar. Não É quer. difícil.
Quem está passando quer que resolva o teu problema. Olha, eu estou vivendo isso, resolve para mim. E não adianta, porque a gente não consegue repassar aquilo que você precisa aprender. Né? O aprendizado, ele é individual, é um processo. A gente está aqui vivendo um processo. E é bem isso mesmo, né? É legal porque, assim, esse é um dos objetivos que a gente tem quando a gente criou esse podcast, né? Porque quem olha para a Lisiane hoje, uma executiva, tá aí, a gente vai falar desses negócios de expansão, funcionários, grandes negociações, e aquela mulher ali na frente de tudo, não fala que passou por situações que foram super difíceis, né? E eu acho que acho não, tenho certeza que hoje muitas mulheres que a gente olha assim, de repente até em altos cargos, Exato. sofrem ali caladas. E isso Exato. não pode acontecer jamais. A gente, quando está vivendo isso, o ideal, e eu acredito que tenha, buscar uma rede de apoio. Mesmo que a gente não saiba como solucionar, porque não depende só de você, depende de um contexto. Você tem um homem que está puxando ao contrário, você tem filhos, você tem a questão da sobrevivência, que tem muitas mulheres que dependem financeiramente desse contexto, mas que, se não tiver a solução ainda, que busque uma rede de apoio. E tem muitos lugares que acolhem mulheres apenas para compartilhar aquele momento. Isso dá um alívio. Isso lembra você que você não está sozinha, que você entra, vê estatísticas de mulher que vai te dizer, olha, isso realmente aconteceu e vai passar. E eu encorajo essas mulheres a fazerem isso. Liz, então eu queria falar com você um pouquinho mais então desse seu processo de mudança aí de status quo, né? Diante de tudo que você passou, enfim, essa formação que você teve, esses percalços, filhos, casamentos, enfim. Você já falou pra gente aqui que você estava indo em busca da felicidade. O que aconteceu quando você teve essa mudança? O que foi? É para contar de verdade? Ah, claro. É um testemunho. É isso? Vamos. Eu acho que não tenho certeza. Tem muita gente que eu acredito que passa por situações ou esteja passando por situações parecidas. Hoje a gente tem uma cobrança muito grande em todos os âmbitos. Sim. Se você está no profissional, a sua cobrança de performar é alta e você fica ali buscando alguns mimos para poder justificar isso, que é ter um carro, é uma casa, é uma posição, é um cargo, é influência. Você tem isso no ambiente familiar, né, onde um acha que ele é responsável pela felicidade do cônjuge, na verdade. Aí o outro pensa que o cônjuge é que tem que trazer a felicidade para ele, ou deposita a sua esperança no filho. Aí quando o filho começa a sair de casa, vem a frustração. Então, assim, todos os ambientes, no ambiente religioso, que confia naquele líder religioso, daqui a pouco descobre que aquele líder religioso pisou na bola, tem uma frustração. Então, para onde a gente for na nossa vida, se a gente buscar realmente felicidade em alguns desses itens, acho que a probabilidade de dar ruim é 100%. Ela é muito fácil e fugaz de se perder, né? Quando a gente busca isso nos outros, fora, nas coisas, né? E o que aconteceu? Você, tipo assim, caiu no fundo do poço e aí veio ou passou Boa pergunta. deu um raio? Não. O que Boa aconteceu? pergunta. Que experiência foi essa? Eu já dei meu testemunho várias vezes, já contei essa história, mas acho que você dá um passo atrás que faz com que a gente entenda esse caminho. Eu casei de novo, preciso voltar nesse momento, eu casei de novo. Ele não tinha filhos, queria ter filhos, e eu tive uma filha, que é a minha quarta filha, e estávamos muito felizes e bem morando no Rio de Janeiro, e eu tive um problema de saúde, né? E nesse problema, nesse processo dessa doença, os médicos me disseram que eu não podia mais ter filhos, que eu não podia tomar mais medicações para não ter filhos, porque isso não existia possibilidade. E isso, ok, então, né? Tudo bem. Só que eu fiz um tratamento durante 1 ano
E até o dia que eu me encontrei grávida de novo. E eu tinha 43 anos de idade. E eu fiquei tão feliz, porque eu não estava planejando, porque eu não podia. Mas eu recebi como um presente essa gravidez. Só que o pai não. E aí, eu tinha uma empresa, nessa época eu tinha uma revista de música com Lobão, inclusive no Rio de Janeiro. Era uma revista, eu tocava uma empresa, era uma revista subsidiada pela Lei Rouanet na época. A gente fazia um trabalho muito bonito, muito legal. A gente lançava bandas independentes naquela época, dava voz para essas bandas. E exatamente no mesmo momento, esse marido não aceita esse filho e eu quero. E aí eu tomei uma decisão de vida. Eu disse, se eu tiver que escolher entre você, o casamento e esse filho, eu escolho o filho. Foi a primeira vez que eu me posicionei de uma forma muito clara para mim. E eu perdi a empresa nesse exato momento, porque era uma empresa patrocinada e o patrocínio foi rompido. Sim. Então eu perdi a empresa, o marido que eu amava, o relacionamento, a família, a casa, porque ele queria que eu vendesse para a gente dividir as coisas. Eu perdi tudo. E eu tinha um bebê para criar. Eu tinha um bebê recém-nascido. Nesse momento, eu engoli muitas coisas que eu não sabia e falava de forma irresponsável, que eu achava, depressão. Cara, depressão é coisa de gente... Eu vivia depressão. Eu não conseguia levantar da cama de tão triste que eu ficava. Eu não sei nem explicar, não tinha forças no corpo. Eu chorava de manhã à noite. Durante uma semana. No dia X... A minha filha, que tinha 10 anos na época, ela chegou na beira da cama e disse assim, mãe, para de chorar, eu vou te ajudar a criar esse bebê. Ela tinha 10 anos. Olha só. Aquilo foi um choque para mim. Eu quase não tive o ar, porque era se eu tivesse ouvido um estádio inteiro dizer assim, querida, acorda. A partir desse momento, Só que nesse momento de dor, eu não sabia para onde ir. Eu estava sem emprego, com uma dívida de uma empresa que estava fechando, com funcionários para demitir, e um patrimônio dilapidado, que nem era muito. E eu não sabia realmente o que fazer. Eu tinha que criar aqueles filhos. E eu me lembro de chegar, elas estavam dormindo, e eu cheguei no quintal dessa casa. E no Rio tem muitas pedras, né? E tinha uma pedra gigante. Nesse dia era noite, não sei que horas da noite, tarde. E tinha uma pedra e tinha uma lua linda. E aquilo me inspirou. E eu disse assim, se tu existe, ou tu me leva, ou tu me salva. Porque eu não sei o que fazer. Então, aquela pessoa que tinha lutado a vida inteira, que tinha resolvido coisas, que tinha... dava o seu jeito... Chegou no limite. Ali eu não sabia mais se eu queria viver. Então eu falei com esse Deus, que eu nem sabia se existia. Então eu disse exatamente assim, se tu existe, ou tu me leva, ou tu me salva. E fui dormir. E a partir desse momento, se tu olhar para trás, todo o caminho começou a ser feito. Do nada... O filho de uma empresa que era meu fornecedor aqui foi bater na minha porta, porque ficou sabendo que a revista tinha fechado, me convidando para eu trabalhar em São Paulo, na empresa dele. Quem conhece o contexto entende que é totalmente improvável. É uma família que eu amo, é uma família japonesa, eles são pessoas que eu amo até hoje, mas esse filho foi até o Rio de Janeiro e disse, eu preciso de alguém que ensine os editores a transformar a sua revista em revista digital. Você quer ir comigo? Eu fiz a mala naquele dia, modo de dizer, né? Mas na mesma hora, eu me desfiz do que não tinha, peguei minhas filhas, botei embaixo do braço. Na verdade, eu fiquei alguns meses vindo para São Paulo trabalhar, indo fim de semana para o Rio, até que eu tomei a decisão. Não, então vou ficar.
aqui e vou vir para cá. Só que eu amava São Paulo. Eu me lembro que os meus fornecedores da revista, que imprimiam a revista, os meus fornecedores eram todos paulistas. E eu chegava em Congonhas, pegava o táxi, sentava no carro e dizia: ai, cheguei em casa. Eu pensava assim, porque as pessoas conversavam, não sei te explicar. E aí eu peguei as crianças e vim embora para São Paulo. Aí começa uma nova jornada na minha vida. Realmente, ali começa. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. Foi o tempo de me estabilizar na cidade. Foi aí que eu conheci os donos, que eram os donos da revista, que hoje está dentro do Orgânico. Foi aí que o meu caminho foi costurado. Mas ainda fiquei 5 anos nesse processo, até que um dia, muitas coisas acontecendo, por mais que eu andasse, eu andava 3, eu voltava 2. Na vida como um todo. Na vida financeira, na vida emocional. Era assim. Tava tudo certo, era eu comigo e meus filhos, mas eu andava 13 e voltava 2. Eu andava 13 e voltava... As coisas não davam tão certo assim, tá? Até um dia que eu resolvi ir num evento que chamam de retiro, né? De uma pessoa que eu conhecia, porque eu via pessoas indo nesse lugar, pessoas que eu trabalhava, que eu conhecia, Sim. e voltavam totalmente diferentes. E eu disse: não, gente, o que é isso? É loucura? Não é possível, estão fingindo. Mas não. E realmente foi nesse momento, nesse movimento meu de querer entender sobre essa questão espiritual. Eu não tenho religião, eu gosto de deixar isso muito claro. Eu falo isso para minha família, né? Minha família é toda espírita. Eu nasci numa família espírita, eu não tenho religião, eu sou apaixonada por Jesus. É nele que todos os direcionamentos é dele, desse conhecimento, dessa relação é que eu norteio a minha vida. Então não tem placa, não tem coisa nenhuma, tá? Sim. Sou livre, literalmente. Mas foi nesse momento que eu digo que eu tive um momento espiritual, que houve uma conversão minha espiritual, não da minha mente. A minha mente foi havendo essa mudança, essa metanoia ao longo do processo de conhecimento, tá? Porque quando a gente diz, me converti, o que isso quer dizer? Nada. Você acorda um dia acreditando que Jesus existe. E aí? Existe um caminho, né? Mas ali existe um poder espiritual, sobrenatural, que a gente acessa. A diferença é essa, é viver como se a vida terminasse amanhã aqui e que tudo dependesse dessa mesa, desse microfone, de nós, ou viver entendendo que existe um mundo de energia sobrenatural. Só que eu creio que esse sobrenatural é Jesus. Então, se eu tiver que te dizer, Liz, qual é a coisa mais importante da tua vida? É Jesus. Não tem carreira, não tem expansões, não tem nada disso. Para mim é mais importante do que esse caminho de fé. O pastor Carlos Macorde, com quem a gente também gravou um episódio, ele fala isso, e ele falou isso, que é muito legal, assim, independente de carreira, independente de realização, quando você tem esse relacionamento com Jesus e entende o que ele quer, que na verdade é o amor, tudo se resume a isso, ao amor. Então, tipo assim, se você quer escolher uma carreira, um cargo, falar, eu quero ser um empresário de sucesso e ganhar muito dinheiro, você vai se frustrar. Agora, se você falar assim, eu quero ser um empresário de sucesso e ter condições para amar melhor. Exatamente. Você pode ter X vezes 2, X vezes 3, X vezes 4, que você vai se realizar, porque o objetivo não tá no X, tá no amor. No todo que Sim. isso alcança. É tão louco, porque a gente tem uma visão tão limitada. Eu quero minha carreira, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ganhar dinheiro, né? Vou viajar. Só que quando você realmente encontra esse lugar que é de uma paz que transcende o entendimento, você já não quer mais para você. Não faz sentido só para você. Só, né?
Não, você quer para todo mundo. Porque se você não tá feliz também, se você que trabalha do meu lado também não tá feliz, eu não consigo ficar feliz. Então parece que o sentido da tua vida muda. Porque você é só uma ferramenta. E é isso que eu quero ser. Eu quero que me use. E eu sou usada assim. Ele tá usando os meus dons, vai, aquela menina que saiu lá de casa, né? Uhum. Pra isso, mas não é só pra mim. Se ficar só pra mim, não faz sentido. E veja, se ficar só pra mim é limitado, mas se ficar pra todos nós, não é maravilhoso? Sim. É isso. É viver assim, não tem como comparar uma vida com essa visão ampla. E por que que esse lugar, a gente vai chegar no orgânico, expande? Porque a visão é colaborativa. E a fé traz isso, né? Todo o entendimento da fé não pode ser só para o meu conforto, para a minha satisfação. E quando eu lia isso, eu disse, ai, isso é uma besteira, né? Nada a ver, quero para mim. Só que não se sustenta. Então, hoje, se eu tenho, isso só faz sentido se outros tiverem também. E é muito louco, porque não é racional. Não é da nossa carne, é do nosso espírito, né? Afinal de contas, a gente não é daqui, né? A gente está aqui de passagem. Então, parece que você vai se alinhando ao que realmente é a tua essência, que é amor. Que tudo é amor. E você né? consegue, assim, olhar para situações antes e situações depois e enxergar, assim, ó, tem alguma situação que você enxerga claramente a diferença entre ou o que você faria? Olha, eu enxergo todos os dias e o tempo todo. E isso é uma coisa que acontece comigo. É uma lembrança de quem eu fui. É presente em mim todos os dias. E cada vez que eu olho quem eu fui, eu sou grata por quem eu sou hoje. Então, isso é que faz com que eu me mantenha nessa vibe, sabe? Porque eu não quero voltar o que eu vivi. Não que a gente não tenha dores e Sim. problemas, só que eu tenho para onde voltar. Eu tenho aonde buscar apoio, direcionamento, força. Eu tenho onde buscar tudo isso. É uma água, é um poço de água sem fim, né? E lá eu consigo ver, assim, tudo que eu fazia. E por que que não dava certo lá? Hoje, a minha reflexão, tá? Por que que as coisas que eu colocava muito esforço... Vou contar uma coisa que é engraçada, mas não é, tá? Porque teve muita dor. E chegou um momento da minha vida difícil e eu tive que mudar de casa, porque eu perdi o emprego, então eu não podia continuar naquela situação. Então eu tinha que mudar a casa. E o que que a gente faz? A gente diminui o padrão, não é isso? Sim. Eu fui buscar um lugar menor, que eu pagasse menos, tudo mais. Muito bem. Para evitar problemas, eu fui buscar a mesma corretora, a mesma que eu já tinha feito negócio. Resumindo bem, essa pessoa me alugou um imóvel que não poderia ser alugado, porque estava em litígio. E eu cheguei nesse lugar com a minha mudança, com um caminhão, eu e as minhas filhas, e fui despejada do lugar que eu nem tinha chegado e fiquei no meio da rua. Não tinha onde morar. Eu fiquei numa noite sem teto. Eu fiquei tão desesperada que me deu um clique e no dia seguinte eu voltei para onde eu morava. Eu não sei se a maioria das pessoas já passou por isso, mas você já fez uma mudança num dia e no outro tu voltou para outro lugar? Eu vivi isso, tá? E quando eu estava botando as panelas de volta, furiosa, eu me lembro de a minha cabeça parecia que ia fritar, porque eu pensava assim, gente, eu fiz tudo certo. Eu fui buscar uma corretora de confiança, Sim. uma empresa sólida. Como que alguém me engana dessa maneira? Porque literalmente a pessoa que não tinha sido, que estava em litígio, entrou com um processo e me tirou, não deixou entrar. Eu fiz tudo certo, como que eu passo por isso? E aí, alguém nesse momento, uma grande amiga que eu amo, ela, Arlete, ela disse, Lízia, você precisa conhecer um pouco mais de Deus. Porque ao conhecer esse caminho, você vai entender todo este conceito. E eu demonstro isso nessa situação porque o que eu entendo hoje? Para viver esse lugar de paz, de alegria, de felicidade que eu sinto, você precisa caminhar alguns caminhos.
E esses caminhos, eles não são exatamente os caminhos que o mundo conhece, né? Que a sociedade, que a mídia te leva a acreditar que isso é verdade. Então, caminhando todos os dias nesse caminho de fé que eu tô te dizendo, que há um direcionamento, eu me coloco num lugar mais, não vou dizer mais protegido, porque não é, mas com mais assertividade de que vai haver um cuidado, um acolhimento de mim mesma. Porque senão eu tô sozinha. Uhum. Eu vejo a Lisiane se debatendo, eu tava sozinha. Morando no Rio, eu cansei de ir pra beira da praia, de fugir dos lugares, ir pra beira da praia no fim da tarde e pensar, cara, eu quero morrer, eu não quero continuar vivendo. É um vazio, é um medo terrível. E agora eu tenho pra onde voltar. Eu tenho pra onde pedir, tá? Agora a gente vai crescer. Eu vou mesmo. Porque a Lisiane quer crescer, mas se não for com a visão do todo, eu não quero. Dá pra entender? Ou tá muito complexo? Não, pra mim tá claríssimo. Eu não quero nada que não tenha a bênção, é isso. Eu não quero. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, Sidney, você sabe muito bem. Mas nesse caminho de fé, você é ensinado a humildade. Você é ensinado a pedir perdão, a liberar perdão. E isso faz a diferença na vida. É mostrar a vulnerabilidade. Isso muda os caminhos. Uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia, é um trecho do versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E aí, por muito tempo eu imaginava que tudo que acontece teria que ser bom. Sim. Para quem ama a Deus, para quem tem fé. Tipo assim, tudo. Os escolhidos, não é nada disso. Mas na verdade, tudo, as coisas cooperam às vezes para você aprender que não é aquilo. Exatamente. E você vai sentir dor. Exatamente. Então assim, não é que tudo vai ser mil maravilhas. Mas para aquele que tem fé, que tem Deus como um direcionamento, aquilo vai cooperar de alguma forma. Aquela dor vai te forjar. Aquela situação vai te ensinar. Exato. Eu digo que a gente ama um Deus de portas abertas e de portas fechadas. As portas fechadas é aquilo que a gente quer, mas ele não quer. E a gente agradece do mesmo jeito, mas não é fácil. Como agradecer um filho que está doente no hospital? Então, é muito profundo e íntima essa relação de fé que tu tem com Deus, mas é um caminho de escolhas. O que eu posso te dizer da forma mais simples? Eu não quero nenhum dia daquela vida que eu tinha. Eu não troco nenhum dia por esse momento que eu tô vivendo com Deus. É um momento, e eu tento explicar isso para minha família, né? A maior certeza de que realmente houve uma metanoia em mim é que a minha família não me reconhece em todo o sofrimento que eu passei. Sim. Hoje eles olham se você é uma mulher forte, abençoada, que abençoa pessoas. É isso que eu quero ouvir da minha família, né? Não quero que seja eu a legal. Isso não nos leva a lugar nenhum. Eu só quero chegar nesse tempo, desse processo e terminar com a missão que ele me deu, com as ferramentas que ele me dá todos os dias, como esse lugar. Esse lugar foi um presente de Deus. E eu tenho várias situações para contar. Por exemplo, eu acordei um dia de manhã e eu ouvi, assim, do nada. Eu estava sozinha em casa, as crianças estavam com os pais. E eu disse, levanta e vai. Hã? Levanta e vai? Eu ouvi isso na minha mente, né? Não foi uma voz ali. Eu ouvi na minha mente, levanta e vai. Era uma situação que eu tinha que voltar para o sul. E eu tinha tentado de todas as formas, não conseguia. E desse dia em diante, tudo aconteceu. A minha irmã me ligou à noite, tá tudo certo, você pode vir. Coisas assim acontecem, que eu chamo de sobrenaturais. Porque não é possível. São coisas tão que você, por si só, não consegue gerar. Quando você não consegue gerar esse resultado, na minha explicação, só tem uma explicação. É esse cuidado amoroso e acolhedor de Deus. Porque eu peço isso. Eu disse lá, ou tu me salva, ou tu me leva. Ele resolveu me salvar. Antes mesmo de eu conhecê-lo, ele resolveu me salvar. E eu tô aqui só por isso, só por essa
graça, né? Eu recebi e tenho claro que recebi essa graça. Queria muito, a única coisa que eu queria deixar para minhas filhas era esse sentimento, né? De que elas têm alguém que olha por elas, que acolhe, que ama com todos os defeitos. Eu sou cheia de defeitos. E ele me ajuda a me perdoar, para que eu possa perdoar os outros. E eu vou lá, peço desculpas. Olha, me perdoa, eu não queria fazer isso. Você sabe disso. Queria fazer diferente, queria que o meu jeito de ser não fosse tão assim. E tudo bem, eu adoro ser assim. Mas o que eu sinto no meu coração é verdadeiro, é puro no sentido de que é o que eu sinto, mas se resume a isso. E esse processo todo que você passou, com essa mudança também agora, isso traz a Lisiane para tocar um grande projeto profissional também. E isso, claro, tem uma influência, todo esse caminho, toda essa trajetória, esse aprendizado te trouxe para a posição que você está hoje, né? Hoje você toca uma empresa que está em processo de expansão. Você acredita que tudo que você passou te traz hoje uma tranquilidade maior para estar onde você está hoje? A trajetória, né, te dá bagagem, te dá traquejo, né? Eu acho que com o tempo a gente fica tendo um olhar mais empático em relação às pessoas, às situações. Eu continuo sendo a mesma mulher de sangue quente, né? Eu sou assim, eu luto diariamente para melhorar todos os dias. Eu acho que precisa essa busca até o último dia que a gente tiver aqui, a gente vai melhorar. Mas eu acho sim que toda essa trajetória me deu estrada, me deu argumento, me deu traquejo para estar nesse lugar, nesse momento. Mas a visão da expansão e a certeza que eu carrego no meu coração de que a gente vai crescer vem do céu, vem de Deus. É uma certeza. Tem que ter um aval. Tem que ter um aval, porque é difícil você. Eu não sei se as pessoas estão acostumadas a orar, mas se você ora assim, eu quero, me ajuda isso, dá cura para aquilo. O difícil que eu entendi é orar por aquilo que tu não quer, né? Eu digo, eu quero isso, mas se tu não quiser, eu não quero. Sabe aquela história do cálice? Se for possível, eu falo, eu não quero se não vier dele. E o que eu acho legal é que a gente pode viver na vida profissional, nós somos pessoas, e eu amo pessoas. A partir dessa intimidade com Deus, eu passei a olhar a história das pessoas e me apaixonar pelas pessoas. E isso foi dentro do orgânico. Foi nesse relacionamento de conhecer histórias e dores e dificuldades que eu me apaixonei por pessoas. Então eu entendi que ali era um lugar de propósito de vida minha, né? Que eu ia poder existir nesse lugar e ouvir e ajudar com que pessoas existissem também. E como que foi esse processo de você chegar no orgânico? Então, eu sou da área criativa, né? Eu trabalhei durante toda a minha vida na área criativa, fui autodidata, trabalhei um pouco com programação, mas sempre fiquei na área criativa atrás do computador. Sim. Eu sou uma pessoa criativa, né? E naquela ocasião, eu vim para São Paulo, eu retornei para São Paulo, eu ganhei uma casa, do nada, eu ganhei uma casa. Ó, aqui, uma casa para você, esses caminhos de Deus, né? Para você viver nesse tempo, até você se reerguer. E quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, eu retornei para Alphaville, eu me lembro que eu estava descendo a escada da minha casa e eu ouvi isso na minha mente, manda um e-mail para o Walter, avisando que você voltou. Eu desci, mandei, e à tarde ele me chamou para vir no orgânico. E eu tô aqui há 8 anos e meio, né? Então, as coisas acontecem de forma que a gente esteja preparada, de forma sobrenatural. Mas eu entendi que não é para mim, que é a Lisiane, por causa dos cabelos. Não, sim, eu sou amada, mas há um propósito sempre maior. Eu cheguei lá para ajudar no marketing. Uhum. E, de repente, me deparo
conhecendo pessoas num negócio extremamente disruptivo. Naquela época ninguém sabia o que era coworking e hoje muita gente não sabe o que é. O lugar já me encantou, porque eu tenho essa visão estética, era um lugar magnífico, né? Lindo, e uma estrutura, uma arquitetura diferente. Já me encantou. E aí, conhecendo as pessoas e a história delas, eu não resisti. Eu queria mais disso, eu queria conhecer mais o João, a Maria, todo mundo que entrava naquele lugar eu queria conhecer. E aí esse lugar foi enchendo de pessoas, porque a gente ali estava interessada na história delas, nas pessoas, não no negócio que elas iam fechar. E aí eu fui construindo com essa visão, né, com essa visão espiritual, vamos dizer, com os direcionamentos que a palavra fala, que o que importa são as pessoas e que a gente é só uma extensão, né, dessa vida espiritual. E ali eu pude criando relações e quem não quer ser acolhido, Sidney? Quem não quer pertencer a algum lugar? E esse lugar foi enchendo e a gente começou a ter fila de espera, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. E isso foi o que me impulsionou a dizer para os meus sócios, eu quero expandir. E naquela ocasião eles disseram não. E eu disse, eu vou expandir. Com vocês ou sem vocês. Eu disse isso numa mesa de sócios. Eu não era sócio, eu era empregada. E era um lugar que você tinha capacidade para estar com o quê? Com Eu tinha 100 ali, 100 pessoas 100 era o pessoas? máximo, né? Era um lugar de 400 metros. E eu disse para eles, com uma ousadia que não ia, nem é minha, né? Porque meu emprego, mas eu disse, eu vou expandir, com vocês ou sem vocês. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque era o cliente que me dava essa certeza. Era as conversas com as pessoas do mercado que me davam essa certeza. E aí eu saí em busca de investidores. Mas eu passei tanto mico na minha vida nessa época. Eu conversei com donos de escritórios, tudo vazio, que não conseguia alugar. Eu disse, eu alugo para você, mas vira investidor. Então eu fui conhecendo pessoas, todo tipo de investidor que queria só dinheiro, não estava nem interessando o que era o negócio. E investidores que queriam resolver um problema das suas lajes, todo tipo. Até um dia que eu estava tomando um café, sentada ali naquele cafezinho que muitas vezes nós dois conversamos sobre coisas profundas da vida, né? E com uma coworker, e eu disse para ela, eu contei desse meu desejo de expandir, e ela disse, meu marido é investidor. Se importa que eu fale com ele? Eu disse, não, claro que não. E foi aí que esse grupo de novos sócios vieram, entraram, entenderam a nossa capacidade e entraram para o negócio. Aí eu tinha uma batata quente na minha mão, porque eu tinha que transformar uma empresa desse tamanho, eu tinha que estruturar ela para crescer. Então, eu tinha que organizar, aprender sobre governança, sobre processos. E aí veio a pandemia. E a pandemia... Eu me lembro, nós estávamos com a minuta do contrato na mão, para assinar todos os sócios. Eu me lembro, era, se não me engano, dia 20 de março, eu abri uma gavetinha e coloquei essa minuta lá dentro. E aí eu pensei, Deus, estou engavetando um sonho. E aí a gente saiu dali, eu e o time, as meninas, éramos eu, a Nelise e a Manu, e a gente orou, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego a minha vida, esse lugar nas tuas mãos, que tu estejas nesse barco, que eu não sei para onde vai. Mas eu fui para casa com uma gana de que eu não estava doente, eu era obrigada a não sair, então eu fui estudar. Então, naquele período, eu e as meninas começamos a construir os processos do orgânico, que a gente não tinha tempo no dia a dia. Sim. Então, a gente ia para o container, eu, a Nelise e a Manu, ficar trabalhando nos processos. A gente foi ali, começou a construir, porque eu tinha uma certeza que eu tinha que organizar essa empresa para crescer. E a gente fez isso, né? E a pandemia terminou. Se não fosse esses sócios, a gente não estaria aqui, porque foi a capacidade deles de nos manter, caso a gente não tivesse condições de voltar, né, de retornar. Foi a capacidade deles que nos manteve. E a gente voltou no tempo certo, só que o mercado tinha mudado, então não era mais aquela minuta. Eu fui retomar. Em 8 meses nós estávamos lotados de novo.
depois que o mercado abriu. E aí veio o momento, disse, não, então agora é o Agora é momento hora. de expandir. E aí eu saí buscando, né, e aprendendo sobre esse mundo do real estate. Eu tinha grandes mestres que eram alguns dos meus sócios, mas eu, desse jeito que eu sou, eu quero aprender sozinha, então vamos lá. E fui, meti a cara, fui estudar, fui aprendendo, e sempre vem pessoas muito boas na minha vida que estão dispostas a ensinar. E eu sempre com essa coisa, entendeu? Sidney, de crescer. E se um dia isso morrer para mim, dentro de mim, é o sinal que a gente é a hora de parar. Deu Então tempo, não né? tem empolgação, porque eu não quero nada que eu não possa honrar e cumprir. Mas tem, primeiro, muito trabalho. Incontestavelmente, é muito trabalho. Existe ousadia, existe trabalho, existe a certeza que o modelo funciona, porque a gente está praticamente lotado. De novo, a gente hoje tem 3.000 metros aqui e está praticamente lotado. Eu tenho muita ânsia de ouvir o cliente. Entender a experiência que ele tem. E uma experiência ruim é ruim para mim. Eu não me conformo. Eu mudo tudo que eu achei que estava fazendo Sim. certo para chegar num modelo melhor. Então, a nossa atração no mercado, o que faz a gente crescer com essa força, é a nossa flexibilidade, a nossa capacidade orgânica de olhar a experiência do cliente e adequar rapidamente, enquanto a gente tem esse tamanho. O desafio vai ser isso em grande escala, né? E essa certeza de que a gente pode entregar ao máximo de lugares possíveis essa experiência que o usuário tem aqui dentro do orgânico. Então, saiu de um espaço aí de 400 metros para esse espaço que está hoje, inclusive o nosso estúdio, tá, da Guerreiro Produções, fica dentro de um cowork. Então, assim, super para frente, super inovador, legal tá antenado com o que está acontecendo. Para um local de 3.000 metros, é isso? 3.000 metros. Hoje, 3.000 metros. Uma A gente já fez capacidade de 100 pessoas para uma capacidade de 515 515, ou seja, cresceu mais 4 vezes. em 1 ano e 7 meses. E esse conceito de Colaborativo. colaborativo. Cultura colaborativa. O que é a cultura colaborativa e que, enquanto eu viver, eu vou trabalhar para ela? Que é uma cultura que te convida a olhar o outro. O mundo, na minha visão, no mundo atual, ele te convida a olhar para os teus anseios, para os teus desejos, para as tuas dores, para o teu umbigo, para a tua barriga, para o teu cabelo, para o teu tudo, e não te ajuda, não te direciona a olhar o outro. Na cultura colaborativa, a gente acredita que, estando juntos, a gente fica mais fortes. Alinhados, cada um buscando seu objetivo, porque um coworking, ele acolhe empresas de todo setor, de todo tamanho, mas juntos, nesse mesmo ambiente, a gente fica mais forte. Isso parece um conto de fadas, mas não é. Não é, é de fato. Não é, mas não é mesmo. Não é mesmo, exatamente. O Arthur, que também foi um dos meus convidados e que esteve aqui e tem uma experiência larga em negócios, ele citou uma frase que eu achei fantástica. Falou assim, ó, no início da vida, eu não sei quem que disse lá, é só assistir os episódios com o Arthur que ele fala sobre isso. No início da vida, eu dava mais valor para os inteligentes. No final, eu dou valor para os mais bondosos. A bondade, a colaboração, Exatamente. ela vai muito mais longe. É compartilhar, é fazer junto, é se sentir pertencendo a um lugar. A gente, assim, a grosso modo, a gente pega lajes no atacado e oferece no varejo. Então, essa laje, por exemplo, aqui é um prédio muito legal aqui em Alphaville, você sabe, é uma referência, mas que muitas pequenas empresas não poderiam, talvez, estar aqui. O próprio estúdio não poderia estar nesse prédio, nessa localização, se não fosse um espaço de varejo como o orgânico, como o coworking faz. Então, eu entendo que oportuniza as pequenas, médias e grandes empresas estarem em lugares que, de uma outra forma, de uma forma solitária, de uma forma sozinha, eles não poderiam estar, né? Por diversas questões. Então, estar em lugares de localização privilegiada, num lugar muito descolado, legal, ele tem a ver
com essa oportunidade que o mercado de coworking abre. A gente está vivendo agora um último cliente, um case que eu tô apaixonada. A gente está recebendo uma empresa sueca. Nada, porque minha família é sueca, né? Mas nada a ver. Mas eles têm 120 anos de mercado. O produto deles é bruto, eles entregam, eles fornecem máquinas para mineração. Então, aquelas máquinas gigantescas. Imagina que mercado é esse? A proposta desse momento é mudar o mindset dessa estrutura, desse time, para algo mais inovador, uma cultura mais inovadora. Então, o desafio dessa head de marketing é gigantesco. Sim. O que ela fez? A primeira coisa que ela saiu para fazer, eles estão na Suécia, estão em Londres, estão em vários lugares, mas tem um time no Brasil. Era buscar tirar do ambiente comum, que é uma laje, um escritório, e levar para dentro de um coworking. Então, eles olharam o mercado e quando eles entraram no orgânico, porque todo projeto é pensado de uma forma disruptiva, para te quebrar paradigmas mesmo, ela se apaixonou. E qual era o desafio dela? Como que eu vou convencer essa empresa, a Red é russa, como que eu vou convencer esse time a ir para esse lugar? Então, nós começamos um trabalho em conjunto, o mérito é todo dela, né? Delas, do time delas, do marketing. Mas, resumindo, eles estão vindo para cá, a gente está preparando um espaço para eles, eu estou muito feliz, porque eles realmente são um case. A gente começa uma experiência nova, onde a gente vai ter que fazer o quê? Acolher essas pessoas com essa mentalidade e trazê-los para esse mundo colaborativo, onde eles têm espaço, onde eles têm novos lugares de fazer reunião, onde o lugar... Eu ouvi de uma das pessoas do time, isso aqui parece que é mais leve trabalhar, Sim, né? Parece que tudo fica... Parece que o trabalho fica mais leve. E eu falo para você de uma perspectiva de quem está olhando também, a nossa equipe fica aqui, mas eu vejo que nos últimos tempos grandes empresas têm colocado equipes. Exato. Depois, até se você puder falar, você fala o nome. Grandes equipes que ficavam containerizadas nas suas baias, dentro da sua laje, do seu escritório, e agora elas estão convivendo nesse momento. E para mim, na minha perspectiva, o que eu vejo, a questão de você olhar melhor o negócio aumenta. Eu estou cuidando aqui, vamos supor, de uma área que é de atendimento ao cliente. Essa é a minha área em que eu recebo as minhas demandas, resolvo. Na hora do almoço, eu sento para almoçar junto com uma pessoa que trabalha na área do marketing digital. E que ali eles trocam uma ideia e ela fala como é que ela faz para vender melhor para aquele player ali. No outro dia, eu tô ali jogando uma sinuca com um cara que é editor de vídeo e que fala como melhor ele conta a história. Quando ele tem essa quantidade de informação e ele volta para a mesa dele, ele consegue enxergar a pessoa do outro lado com esse monte de insights diferentes. Então, o nível de produtividade, o nível de abertura de conhecimento é muito maior. É muito maior. Então, assim, eu tenho para mim que o que a experiência para a gente vai ensinando no decorrer da nossa vida, em que hoje, por exemplo, na minha função hoje, como diretor de cinema, diretor de audiovisual, eu consigo chegar no meu cliente e saber exatamente o que eu preciso captar. Porque a minha experiência de vida me levou ali. Eu acho que o espaço de um coworking como esse, ele traz essa visão, ele acelera a experiência de ouvir e reportar muito mais rápido. Então, assim, essa é a sensação que eu tenho. Você falou claramente a experiência que a gente quer propor e que a gente vê acontecendo, né? É um lugar rico, diversificado, que tem pessoas de todas as situações e responsabilidades, e o head da empresa senta com o colaborador, e isso é muito rico. A diversidade te dá capacidade de elaborar melhor, de ter novas ideias, é inovador. Eu acho, e isso
a gente está falando de pessoas. O que um coworking faz? Ele cria ambientes que gerem essa experiência. Tem muitas entregas na infraestrutura que é subliminar. Vocês nem sequer pensam que aquilo foi planejado para gerar esse encontro, para gerar essas possibilidades. Eu me lembro que uma demanda que a gente começou a atender a área corporativa agora, né? Que a gente chama um modelo de contrato build suite, ou seja, eu monto o lugar de acordo com o que tu precisa. É diferente, um pouco diferente do coworking, mas que todo mundo pode circular no mesmo lugar. Veio com uma demanda de que precisava ter um espaço, um refeitório. Cara, refeitório, aquilo começou a me dar uma alergia, porque refeitório é uma coisa que as pessoas ficam confinadas para comer e voltar. Aquilo me parecia muito industrial, muito. E eu não dormi alguns dias pensando naquilo. E aí eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei. E eu tenho muitos insights dormindo, né? Então eu acordo com Sim. soluções, eu acordo com projeto. E eu acordei uma manhã assim, vou fazer uma praça de alimentação. Porque eu não quero um refeitório para uma empresa e os seus colaboradores se alimentar. Eu quero um monte de gente conversando e comendo junto e se encostando uma na outra e tendo que conseguir o lugar, porque isso faz parte desse desafio de conviver, de viver junto. E eu fico muito feliz quando eu passo ali na hora do almoço, tem todo tipo de pessoas. Todo tipo mesmo, umas que se agradam com as outras não, e tudo bem, é Uhum. assim que deveria ser esse mundo de convivência, né? Onde a gente cria tolerância nas diferenças e aprende a crescer com isso. Soma, né? Soma. Então, essa diversidade que o coworking oferece, eu jamais quero abrir mão. E para os meus acionistas, eu digo, enquanto eu viver, e disse nessa última, enquanto eu viver, eu vou carregar a bandeira e a cultura colaborativa nesse negócio. Porque eu acredito, eu me apaixonei por isso. Não é porque eu acho que isso vai fazer a gente ser muito legal. Não! É porque eu acredito que isso traz benefício e experiência e oportunidade para as pessoas. Eu aprendo com isso todos os dias. E aí a gente chega num momento que esse episódio tá indo pro ar agora, acredito que no finalzinho de agosto, início de setembro, e uma novidade acontecendo justamente agora, por acontecer. É. Qual é? A gente está abrindo em São Paulo, Uau! num lugar maravilhoso, magnífico. Também é escolhido pelo sobrenatural de Deus, né? Que é muito mais do que a gente imaginou e sonhou. É infinitamente melhor. A gente está sempre aprendendo, então a expansão que a gente aprendeu, as teses que a gente criou aqui, as que foram validadas e as que não foram, a gente vai melhorando a cada processo do Tá, mas não caminho. está saindo de Alphaville igual feita a primeira mudança, né? A Não. expansão é abrindo mais. Abrindo, a gente vai abrir, eu vou dizer isso ao vivo aqui, hein? Nesse lugar vai ficar gravado. Eu tenho certeza que vou abrir 9 orgânicos na minha gestão, tá? Eu tenho esse mandato interno. Tá. Mas o negócio em si, os meus sócios, a gente tem um mandato de abrir essa próxima unidade de São Paulo. Tinha que ser, a gente tinha que colocar esse braço em São Paulo, que é um lugar que tem uma demanda muito grande, com toda com toda a capacidade que a gente tem de realizar um coworking, né? Desse saber fazer, que eu digo com muita honra, mas com muito cuidado, né? Mas a gente sabe fazer um lugar preparado para o usuário, né? Pensando nas pessoas. Então, a gente inaugura em setembro. A gente vai chamar Orgânico Nações. Os usuários dessa unidade vão poder usar aquela unidade. Que fica ali nas Nações Unidas. Que fica Nações Unidas 1707. Pertinho ali do Shopping Morumbi, um pouquinho É mais. um pouquinho, entre no Shopping Morumbi retorno da João Dias. e a Ponte Transamérica, ali naquele meio. Exatamente. É um lugar privilegiado, onde tem grandes nomes, tem Aeon, tem Nestlé, tem Uau. TIM, tem Gerdau, tem Roche, tem grandes nomes. A gente vai ter um orgânico ali.
Vai ser uma bela experiência, uma experiência de ousadia. E se a gente cumprir, né, essa linha de crescimento, de ocupação, rapidamente a gente vai se colocar em outros lugares. Mas essa oração que eu fiz, né? Eu disse, se não for da tua vontade, eu não quero. Eu quero muito, vocês vão conhecer, é lindo, mas eu não quero mesmo. E todo o processo foi se confirmando, né? E está dado o mandato para a gente arregaçar as mangas, trabalhar e inaugurar agora em setembro. Maravilha. Lizzy, chegamos ao fim. Obrigado por esse papo muito legal. Com certeza dá para entender o porquê que você chegou até aqui, como você tem conduzido, como as coisas têm acontecido, né? Toda essa trajetória de aprendizado e assim, eu tenho certeza que algumas pessoas, várias pessoas vão ouvir, assistir e entender como passar por alguns processos e como encarar isso, né? Então, assim, eu queria te agradecer muito. Alguma rede social, algum lugar que você queira divulgar, que a gente possa colocar aqui na descrição e tudo mais? O pessoal, não, eu acho que nesse momento o meu foco, o meu filho, é o orgânico, Então, a gente vai colocar o tá? Instagram aqui do Ok, Orgânico, tá LinkedIn, bom, tá bom. site, o endereço agora das 2 unidades. É. Não, mas eu que agradeço esse tempo. Eu adoro falar, né? Falo muito, desculpa, mas adoro falar. E a intenção real por trás de tudo isso é que mais pessoas se sintam inspiradas, né, Sidney? E que se estiverem passando por algum tempo que a gente passou, que tenham a certeza que é possível, que vai passar, e que tenham fé, e que busquem além das coisas finitas, e busquem também na sua vida, na sua jornada profissional, na sua jornada familiar, as coisas infinitas, as coisas que não vão terminar. Eu acho que isso é importante para que essa pessoa se sinta 100% feliz. E que ao olhar que esse espaço que a gente tem aqui em Alphaville, o Orgânico Alphaville, e agora o Orgânico Nações, a Lizzy, essa executiva que tem alcançado muito sucesso, entenda que não é com filtro. Vocês puderam ouvir e acompanhar que foi muita luta, foi muitos momentos de alto, bastante momentos de sofrimento, e, enfim. É o backstage da vida, É isso mesmo. mostrando aí o que a gente precisa fazer e estar preparado. Então, Lizzy, obrigado mais Obrigada a uma vez. vocês, obrigada a vocês. Pessoal, pedir mais uma vez que vocês sigam a gente, ative o sininho aí, porque você vai ser notificado quando um episódio novo subir. Compartilhe aqui no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, ou seja, distribua esse conteúdo e fique antenado que logo logo a gente solta um novo episódio. Até a próxima.